produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a gente observa que muitas pessoas ignoram esse termo, né? Esses fatos, né, que teve a conclusão em Cristo. As pessoas ignoram, muitas pessoas ignoram as profecias do Antigo Testamento. A gente observa que Deus é tão tremendo que Deus revelava a eles uma coisa passada, ou seja, no passado, uma coisa que iria acontecer no futuro. Pelo menos a gente observa Isaías de número 53, no livro do profeta Isaías, capítulo número 53, a gente vê Isaías contando o fato que iria acontecer, como se ele tivesse vivenciando um episódio que iria acontecer 700 anos depois da sua profecia. Então, uma profecia com bastante tempo, mas que Deus queria que isso se cumprisse, e para que a nação de Israel, não esquecesse disso, Deus detalhou detalhadamente pelos profetas, mostrando o sofrimento de um homem que viria no futuro e que iria passar por tudo aquilo que Deus tinha estabelecido desde a fundação do mundo para que se cumprisse em Cristo, como pedra de esquina, né? Como o fundador da igreja. Ou seja, Cristo é o que foi profetizado desde a antiguidade para trazer salvação ao homem. Lembre-se, Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina que foi rejeitada pelos construtores. Quem eram esses construtores? Era o próprio Israel, né? Foram rejeitados por ele, mas foi posto como pedra de esquina para todas as paredes vivas, fossem construídas nessa pedra de esquina. Amém? Gente, vamos dividir aqui o terceiro tópico. Nosso professor vai fazer um comentário. O testemunho dos profetas, que foi o terceiro subtópico. Quando a gente estudou o ministério profético na Bíblia, acho que faz muito tempo isso, a gente aprendeu que existe o ministério profético hoje. Mas o que é o ministério profético hoje? É um irmão que faz cruzadas, que consegue juntar muita gente? Pode ser, mas o principal nele é o seguinte: o profeta no Antigo Testamento, a função dele era denunciar o pecado. Essa era a função principal de um profeta. No Novo Testamento, no caso hoje também, a função desse profeta, que pode ter o dom de profecia ou não, o dom de profecia é diferente do ministério, e essa pessoa que tem um ministério profético, a função dela é denunciar o pecado. Esse é o profeta hoje. É diferente de quem tem o dom de profecia, certo? Então, o comentarista diz aqui que a base dos apóstolos e profetas são os profetas do Novo Testamento, irmãos que tinham um ministério profético fora o ministério apostólico que os apóstolos exerciam naquele momento. Então, quando Paulo ou os apóstolos iam em algum lugar e pregavam, os que se convertiam, eles não tinham liderança, né? Eles perseveravam, como fazia a igreja primitiva, na oração, e Deus derramava o seu Espírito. E no capítulo 19 de Atos vai dizer que Paulo, quando foi ver como estava a igreja em Éfeso, ele vai dizer que eles não tinham recebido o Espírito Santo. Então Paulo orou e eles receberam o Espírito Santo, e a partir dali o Espírito Santo passou a revelar aquilo que a Escritura já dizia. O Espírito Santo não passou a dizer algo novo, passou a
revelar aquilo que estava escrito. E é o que Deus ele deseja fazer conosco, é revelar aquilo que está escrito. Porque os profetas do Antigo Testamento muitas vezes não tinham entendimento daquilo que Deus estava revelando. Deus mostrava algo, mas ele não tinha revelação daquilo que estava acontecendo. Ele não sabia ao certo o que ia acontecer. Mas Deus ele revelou aos profetas também do Novo Testamento a palavra que já havia sido escrita pelos profetas do Antigo Testamento. Então, os profetas neotestamentários são esses, aqueles depois que a igreja começou a existir. Começa a iniciar o terceiro tópico. Então, para a gente dar continuidade aqui, vamos ao terceiro tópico, que é edificados para a morada de Deus. E o primeiro subtópico diz assim: edifício bem ajustado. Então, a expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, tá? No verso 21 da leitura, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Amém? Então, a gente sabe que se uma parede, né, algo que está sendo edificado, começar troncho, é difícil ajustar depois. Se uma parede que foi feita não foi feito com prumo, você vai gastar muito cimento para rebocar ela. Para ajustar ela, você vai ter um gasto enorme. Então, o apóstolo diz assim, ó, que todo edifício bem ajustado cresce. Então, indica um processo contínuo de desenvolvimento. Interessante, ainda falando no termo de profeta, né? O profeta do Antigo Testamento, ele anunciava o que Deus estava falando para a nação, né? E já no Novo Testamento, observa aqui, deixa eu apenas falar aqui, ó, a função primária dos profetas do Novo Testamento era similar à dos profetas do Antigo Testamento, anunciar a palavra de Deus, porém, eles ocasionalmente previa acontecimento futuro, como a gente pode ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo 28, eu vou ler aqui, não atrapalhando o nosso irmão que já entrou no segundo tópico, no terceiro tópico da lição, mas para a gente ressaltar aqui, ainda falando sobre o fundamento dos profetas, né? Em Atos capítulo 11, versículo 28, você vai encontrar a seguinte expressão: levantando-se um deles, chamado de Agabo, anunciou pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo, o qual aconteceu no reinado de Cláudio. Então a gente observa aqui que o acontecimento, né, eles tiveram uma função similar, né, à dos Antigo Testamento, que era pré-anunciar coisas futuras. Aí temos, deixa eu ler aqui ainda no capítulo 21 de Atos, versículo 9 e 11, para a gente encerrar o fato, que tem outros textos aqui que poderia ser citado, mas a gente temos um tempo aqui, ó. Capítulo 21, versículo 9 e o versículo 11. O versículo 9 diz assim, ó: tinha esse 4 filhas solteiras que profetizavam. Aí versículo 11 diz assim, ó: que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e, amarrando os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim amarrarão os judeus em Jerusalém o homem a quem
pertence este cinto, e o entregarão na mão dos gentios. Interessante isso, né? A gente vê aqui que esse Agabo aqui, ele profetizou, vai lá, profetizou primeiro a fome, né? Que Cláudio foi um dos imperadores romanos, né? E houve uma fome em todo mundo na época desse império. Aconteceu. Já ele chega para Paulo na casa de Filipe, o evangelista, né? O qual tinha 4 filhas pura, virgem, e ele chega na casa de Paulo, tira o cinto de Paulo, amarra os pés dele mesmo, e diz que assim aconteceria com o próprio dono do cinto. Quem era o dono do cinto era Paulo. Então ele profetizava dizendo que Paulo iria acontecer isso com Paulo em Jerusalém, que foi o que aconteceu quando Paulo foi para lá pregar na sinagoga. Paulo foi açoitado, não morreu porque houve a intervenção romana e prenderam Paulo, mas se foi profetizado, aconteceu. Então a gente observa que as profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento, elas eram similares, né? A gente observa que Deus usava das mesma forma. Nosso professor continua. Tá. Continuando aqui, assim. Então, todo edifício ele tem que crescer corretamente, porque senão no futuro você vai ter um problema. Para ajustar aquilo ali vai demorar, vai ser custoso, vai dar dor de cabeça. Né? Isso aí é uma construção errada, né, professor? Construção errada. É uma construção errada, porque a gente sabe que toda construção ela tem que começar certa para terminar certa. Assim, qualquer obra que você vai começar, se ela começar errada, ela vai terminar errada. Como eu sou da área, né, eu estava colocando uma cerâmica na casa de uma pessoa e eu disse ao ajudante, não estava, quando a gente começou a botar a cerâmica, ela não estava dando, o nível não estava dando, porque tem que ter, parede tem que ter nível prumo, o qual forma um esquadro, e ele não estava dando os freezer, certo? Aí eu tive que arrancar umas 10 pedras de cerâmica. Aí o dono disse, vai arrancar por quê? Eu disse, porque está errado, não vai dar certo. Ele disse, continua, já botar isso aí. Eu disse, não, se eu continuar com isso errado, a sua casa ou a sua cozinha, a parede de vai ficar a cerâmica toda errada. Eu prefiro, é melhor eu arrancar e começar de novo certo, para dar certo. Ele disse, então faça o que você sabe fazer. Isso aí é uma construção, né? Na construção tem, se você começar errado, termina errado. Porém, a construção que os apóstolos anunciaram era Cristo e ela era corretíssima, né, professor? Então, quando a gente está crescendo em Cristo, cresce corretamente, a gente vai poder prosseguir. E se no meio da nossa caminhada a gente aprendeu algo errado, a gente vai ter que voltar. O qual, professor Atos, não querendo atrapalhar o raciocínio do professor, mas falando, fazendo aqui uma alusão ao que a gente estamos falando, o que Paulo diz aqui, edifício bem ajustado. O que é um edifício bem ajustado? Um edifício bem ajustado é quando ele está todo acabado, completou-se a obra. Paulo vai usar essa linguagem aqui, né, essa figura de linguagem com respeito aos cristãos, né, é o que a gente vamos observar em Efésios capítulo 2, versículo 21, que foi o que Paulo diz, usando essa linguagem, essa figura de linguagem, dizendo que nós seríamos esse edifício bem ajustado, ou seja, acabou o edifício, né? Interessante professor, se você constrói um prédio, digamos que na fachada, tanto de dentro ou na parede, na fachada por fora ou na parede por dentro, se ficar um tijolo descoberto, sem reboco, sem um acabamento, a obra vai estar inconcluída, por causa daquilo. Ela só está ajustada quando que passa os supervisores, né? Engenheiros, só vai estar acabada quando tudo estiver conforme a palavra acabada, bem ajustada. Se não tiver, eles não entregam a obra antes que vá lá e execute um tijolo que ficar descoberto.
Então, é muito interessante essa linguagem que Paulo usa para trazer para a igreja. Então, continuando aqui, assim como todas as partes do edifício precisam ser harmônicas. Vamos ler Colossenses capítulo 2, verso 2. Colossenses 2 e o verso 2, nosso dirigente vai ler. E o outro a gente não vai ler, mas se você quiser consultar em casa, é 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Colossenses 2. 2 e 2. 2 e 2 de Colossenses diz assim, ó. Combato para que o coração deles seja consolado e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, a saber, Cristo. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 13, verso 11. É outra referência, a gente não vai ler, mas se você quiser acompanhar é 2 Coríntios 13. Isso. Romanos 14, 15 e 16. 13 e 11, 1 Coríntios, né? Segunda. 2 Coríntios 13 e 11. Segundo Coríntios 13, 11 é assim, ó. Quanto ao mais, irmãos, a Deus regozijai-vos, sede perfeito, sede consolado, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Então, nessa caminhada, o salvo comporta-se como um filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Então, voltando aqui, para a gente resumir, assim, o crente ele precisa estar bem ajustado, ter uma base sólida em Cristo e perseverar naquele fundamento dos apóstolos que a gente leu em 4:22, não foi isso? De Atos dos Apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão, e o outro que era Atos 4:22. Vamos ler aqui de novo. Cadê? 2:42, né? Diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Certo? Então, isso aqui são bases para nós, todos os cristãos, porque a igreja naquela época, diferente da gente, eles não tinham um lugar certo para se reunir, eles não tinham um dogma no culto, né? Aqueles passos a seguir no culto que nem a gente tem. Eles não tinham a Bíblia Sagrada, eles tinham a doutrina dos apóstolos, a comunhão, a oração e o partir do pão. Então, isso são bases para nós. Nós precisamos ter como base isso, para a gente poder crescer e ser um edifício bem ajustado em Cristo, né? Ou seja, para a gente poder continuar crescendo. Se uma casa não tem alicerce, um alicerce bem feito, bem construído, eu não posso subir a casa, né? Fazer um próximo andar. Não dá. A base não foi bem feita. A casa não pode continuar crescendo. Certo? Então essa é a base. Então, e cada um de nós que somos edifícios precisamos ser harmônicos entre nós. Precisamos falar uma mesma língua. Precisamos que o Espírito Santo ele nos guie.
e também ser bem ajustado em Cristo. Foi o texto que a gente lê em Mateus, que a casa que é edificada na rocha, Jesus vai comparar um homem prudente, ou seja, a rocha é o próprio Cristo. E tem aqueles que vão construir a sua casa na areia, onde a base não é sólida, a base não sustenta um edifício, a base não sustenta uma casa e rapidamente vai ruir. Então, na caminhada, o salvo comporta-se como um filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Essas são as características do fruto do Espírito. 5:22. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Vamos ler também Efésios, capítulo 4 e o verso 13. Capítulo 4, versículo 13, tem a seguinte expressão: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Então, todo aquele que é templo do Senhor, ele precisa continuar a crescer. E só é possível crescer, primeiro, se tiver uma base sólida. Se não houver uma base sólida, não há como crescer. E outro, para que o crente cresce? Para alcançar a medida completa de Cristo. Então, nós, como estamos aqui, precisamos crescer para alcançar a estatura de varão perfeito. E alcançar a estatura de varão perfeito é conhecer completamente a Cristo. E não só intelectualmente, e sim nas ações em que ele fazia. Então, nós como crentes precisamos desejar o crescimento e daí prosseguir em crescer. Glória a Deus. E crescer, interessante é que você precisa estar edificado em Cristo, bem ajustado, para você poder continuar a crescer. E quando você crescer completamente, que isso só quando chegar na glória, né? Mas quanto mais elevado o cristão está, mais ele chega à medida completa de Cristo. Glória a Jesus. Então, para você chegar à medida completa de Cristo, a estatura de varão perfeito, para chegar nesse patamar, você precisa estar edificado nele, firmado nele, para depois crescer e alcançar a medida completa dele. Esse mistério é que Deus ele quer revelar aos cristãos como ele fazia com os profetas do Novo Testamento, não do Antigo Testamento, estou falando agora do Novo. No Novo Testamento, Deus levantava profetas que fazia eles receber a revelação da palavra e chegar a um conhecimento que provavelmente nós, se não perseverarmos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração, não iremos chegar. Glória a Jesus. Porque essa é a nossa base. Se você não está firmado nessa base, não há como crescer. Quando cresce esse prédio, normalmente ele vai balançar e cair, vai ruir, porque não tem uma base sólida. Então,
Aí o verso 21 vai dizer: todo crente bem ajustado, ele torna-se templo santo do Senhor. Então, além de ser um privilégio, ser templo e morada de Deus é uma responsabilidade que temos. O segundo subtópico. Se eu quiser comentar também. Então, graças a Deus, né? Como templo bem ajustado, né? É o que nós somos, edifício bem ajustado, um templo ajustado. Nosso professor falou aqui, né, que para o crescimento. Então, observe que isso aqui, essa linguagem aqui, vai falar de espiritualidade, não é isso? Fala de grau de espiritual. O cristão que aprende a palavra de Deus, então deve observar, que para se tornar um crente ajustado no fundamento que é Cristo, precisa estar ligado a Ele, ou ligado a essa pedra, para não ser confundido, né? Ou para não ser confundido por ninguém, ou enganado, certo? No segundo tópico da lição vai falar templo santo no Senhor. Ninguém encontra a santidade a não ser no próprio Deus, ou no Senhor Jesus Cristo, né? A palavra aqui usada para templo é o termo grego que é hieron, que se refere à totalidade da construção, mas sim, o vocábulo não quer designar o recinto interior, o lugar santíssimo. Esse era o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. O escritor aos Hebreus afirma que o acesso era limitado no segundo. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa dos povos. Hebreus capítulo 9, versículo de número 7, fala a seguinte expressão: mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Observa que quem tinha acesso a esse lugar santíssimo, né, nos tempos passados, era apenas o sumo sacerdote. Uma vez por ano ele deveria entrar na presença de Deus, certo? Mas isso foi mudado por Cristo, né? Essa barreira, essa dificuldade que tinha para a demais nação, ela foi derrubada. Cristo veio desfazer isso, né? Abrindo assim acesso para todos aqueles que crêem no nome do Filho de Deus. A expressão, o segundo, refere-se à parte interna do tabernáculo ou ao Santo dos Santos. A menção do sangue pressupõe a morte da vítima sacrificial e faz alusão à santidade da vida, e por isso a santidade do sangue ao elevado custo de expiação de Cristo. Então, como no Antigo Testamento eles usavam esses métodos para que o povo, esse animal pagasse por uma culpa que não era dele, eram sacrificados a Deus, eram imolados para que as pessoas recebessem o perdão através do sangue desse animal inocente. Cristo, ele assumiu. Claro que esse sangue aqui desse animal estava representando o sangue de Cristo futuramente, não era? Na época.
né, representava o sangue que purifica, ou seja, alguém inocente teria que morrer em culpa das pessoas, né? Então Cristo, ele assumiu essa função que o próprio Deus ter designado para ele, para que todos, no Antigo Testamento, o pessoal pecava, mas sabia que iria comprar um animal. Hoje em dia, se o cristão peca, ou alguém quer se arrepender dos seus pecados, Cristo está posto para lhe receber, certo? E você receberá o perdão de Deus, né? Claro que para quem é cristão, existe aqui umas regras, né, que a gente não vamos falar sobre isso, mas ao se arrepender, automaticamente recebe o perdão do nosso Deus por Cristo. A analogia paulina, todavia, não se refere a alguma nova estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Tem isso, professor? Não sabeis vós que sois o templo de Deus, Sim. E que o Espírito de Deus habita em vós? Então, Paulo usa aqui quase como Paulo usa uma interrogação, né? O crente consciente, queridos, ele tem que se limitar, omitir-se do pecado, ou esquivar-se, né? Claro que para a vida de um cristão não é fácil, pois a Bíblia vai dizer que nós somos tentados, né? Somos tentados e temos que vencer a tentação, certo? Mas, logo que o cristão, ele cede ao pecado, ou seja, engolda, né? Cede ao pecado, ele vai dar a luz, ou seja, mas Paulo está dizendo para nós estarmos alerta, atento, com respeito ao resguardar-se, né? Pois ele está dizendo, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Paulo faz essa interrogação. Então, Paulo está tentando memorizar aqui, trazer à tona que devemos estar atento para nós não cairmos na fraqueza ou na tentação, certo? Nessa perspectiva, liberto e separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade e andar em novidade de vida, certo? Quem serve a Cristo aqui passa a ter essas informações de conduta de vida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Leia, professor Atos. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém? Então, vale ressaltar que nós cristãos devemos ter cuidado com a nossa vida espiritual, certo? Devemos ter cuidado, pois durou um tempo inteiro para a gente encontrar, né, professor, para a gente encontrar a santidade, né, encontrar a paz, encontrar a salvação, mas que para perder é como abrir e fechar de olhos, né? Então Paulo ressalta bem, e também os outros demais apóstolos, como Pedro, João, 1 João, capítulo 1 e versículo 7, Romanos, capítulo 6, verso 4, certo? Vai tudo estar falando aqui de um despertar, para que nós estejamos atentos, para que não venhamos errar o caminho, perder esse contato, tá certo? Fazer errar diante de Deus, já que somos paredes vivas, que é o que Paulo vai dizer, né? Porque fomos
construído numa pedra, um fundamento, uma pedra de esquina. E como indescritível resultado ao desfrutar da comunhão divina, o crente salvo recebe acesso livre à presença do Pai e torna-se morada de Deus em espírito. É o que Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 2, versículo 22, a parte B, Hebreus capítulo 10, verso 19 ao verso 21. Olha aí, pessoal. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 21. 19 ao 21. Diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Até qual? 21. 21? Pronto, já foi. Então, observa que as instruções que a igreja ela recebe, né? Então erra o caminho, toma caminhos errados, quem quer, certo? Saiba você que o seu corpo, o nosso corpo, é templo e morada do Espírito Santo. E Paulo vai dizer lá aos Coríntios: quem destruirá esse templo? Deus o destruirá. Então, somos causador de todos os erros que acontecem nas nossas vidas. Somos nós mesmos que poderíamos evitá-lo, certo? Nosso professor, ele faz a conclusão falando do terceiro subponto do terceiro tópico. Terceiro. Compartilhar aqui, meu professor.